Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje com esse tema fantástico: sucesso profissional versus relacionamento. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu fixar aqui nosso tema. Sejam todos muito bem-vindos. Kleber. Oi, Estela Guerra, Gabi, linda do coração, seja muito bem-vindo. Oi, Kleber. Oi, Jana, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Deixa A eu só pressão está aqui consigo. fixar nosso tema aqui. Peraí, Tá bom. só um minutinho. Para o pessoal, sucesso profissional versus relacionamento. Só deixar fixado aqui, Tranquilo. o pessoal que foi entrando, saber e acompanhar. Uhum. É isso aí. Maravilha! Tema bom, tema Tema polêmico. maravilhoso. Eu acho que todo mundo estava esperando por esse tema, né? Sim, Afinal de contas, o Dia dos Namorados passou passou. e o pessoal sempre vinha me pedindo esse tema, né? E é um tema assim que todo mundo vem me pedindo já há muito tempo. E eu falei, gente, o Dia dos Namorados passou, eu não fiz nada especial com essa temática. E todo mundo Uhum. me pedindo para você voltar. Ah, legal, que bom. E aí eu Feliz. falei assim, esse vai ser o momento do Kleber voltar. Então, Legal. nada mais justo e nada melhor do que você voltar com esse tema, né? É, é um tema complexo, mas a gente vai tentar, aqui dentro do possível, aqui, dar uma explicação, dar uma orientação, dar alguns insights. Não tem bola de cristal. É um processo. Pode ver que eu estou muito fácil aqui, o que o pessoal consegue se identificar, para ver o que a gente consegue Tá. ajudar. Tá um pouquinho ruim seu áudio, tá meio Tá baixo. ruim? Tá, Deixa eu trocar então aqui, vou colocar meu fone. Eu estava tá. Vê se tentando você explicar. consegue. Tá, Peraí. peraí. Vamos aproveitar que o pessoal está entrando e aí a gente faz esse ajuste fino aqui. Porque tá um pouco. Tá baixo, né? Tá Peraí, baixo. peraí, vou tirar aqui. Tá. Bom, enquanto você vai trocando, eu vou te apresentando mais uma vez, para quem não assistiu da outra vez, o Kleber, né? Vou apresentando novamente. Você Kleber está me ouvindo agora? Schwartz. Tô, agora tá bom. Agora Tá sim, né? ótimo. Vou apresentando mais uma vez o Kleber. Kleber Schwartz, pós-graduado em Psicologia Junguiana pela IGEP, analista corporal, Corpo e Ciência pela IBRAX, curso de prevenção ao suicídio, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Kleber tem um canal fantástico pelo YouTube, Facebook, Acesso ao Inconsciente. Não é isso, Kleber? É isso aí, exatamente. Dentro do possível aí, quem puder, vá lá, vai ter conteúdos diversos de todos os assuntos que a gente pode, porque, enfim, é importante a gente travar essa jornada do autoconhecimento. Então, fiquem. Exatamente. Tá. Mas então, Exa- fiquem à vontade aí para curtir. Tem Instagram, Facebook, YouTube, estamos aí. Exatamente. E aí, eu quero começar com essa pergunta, que é uma pergunta assim. Gente, pessoal, antes de mais nada, todos vocês que estão aí, fiquem super à vontade para fazer perguntas, Uhum. fiquem super à vontade para participar, tá? Porque esse tema realmente é um tema que todo mundo quer perguntar e se posicionar. E Aham, mandem aviãozinho para seus amigos. Afinal de contas, né? Todo mundo gosta desse tema, relacionamento. com Vamos certeza. lá. Eu tenho sucesso profissional, mas não me dou bem nos meus relacionamentos. Vamos começar por aí? Vamos começar. O É, porquê disso? veja só, a gente tem algumas construções que a gente tem que começar a pensar para poder tentar dar algumas explicações sobre essa questão. Vamos pensar, por exemplo, no caso da mulher.
Existe toda uma construção social que a mulher tem que fazer ao longo da vida para se firmar numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade patriarcal. Então, o que acontece? A gente, durante o nosso desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo máscaras para a gente poder se posicionar no mundo. Então, eu tenho diversas máscaras e a máscara não é um problema. A máscara é uma estrutura, é uma condição que a nossa psique desenvolve para poder se relacionar com os outros e exatamente estabelecer uma fronteira entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero que os outros vejam. Então, esse é um primeiro ponto. Assim, eu tenho uma estrutura psíquica que eu crio, um arquétipo que a gente fala, que faz essa fronteira e que nos protege. E aí o que acontece? Numa sociedade patriarcal como a nossa, estou falando primeiro no caso da mulher, depois a gente vai para o caso do homem, tá? A mulher, ela já nasce numa condição de desvantagem pelo fato da sociedade ser patriarcal. Entendeu? O que acontece? Existe todo um conjunto de expectativa, toda uma construção em cima do que é ser mulher na sociedade ocidental. Assim como existe toda uma construção do que é ser homem numa sociedade patriarcal e ocidental como a nossa. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a nossa essência na construção dessas máscaras, vai jogando um monte de coisa lá para dentro e vai se negando a ver os nossos problemas e vamos vivendo. Nesse crescimento, uma das grandes feridas que muitas mulheres, não todas, isso daí, de novo, não existe solução universal. Tem que se pensar situação a situação. Muitas mulheres, no seu processo de crescimento, de evolução, passam por situações em que elas têm a necessidade de se firmar no mundo até em posição em que ela mesma tem que, vamos colocar assim, desvalorizar ou reprimir ou diminuir o valor do seu feminino, porque senão ela não consegue se sentir ouvida e se impor na sociedade. Dependendo do que ela faz, do que ela vive, do que ela leva. Então ela vai levando na construção. A gente chama muito isso daí da estrutura da guerreira ferida. A mulher, muitas vezes, tem que se tornar uma guerreira para poder se firmar no mundo. Só que, por que uma guerreira ferida? Porque a guerreira ferida, ela só sabe viver em guerra. A todo momento ela busca essa guerra. Porque é o que ela aprendeu por condicionamentos, por construções e tudo mais, a criar como estrutura na sua vida para se justificar. Isso desde ter infância, adolescência e tudo mais. Ela aprendeu que, para ela poder se fazer ouvir e se firmar no mundo, ela precisa se posicionar de uma forma X, que muitas vezes vai contra até a sua tendência natural, e por isso ela se fere. De repente ela é uma pessoa que tem uma natureza mais tranquila, mais pacata, vamos colocar assim para ficar uma coisa mais tranquila de se entender. Mas a vida a força e a leva a adotar uma outra postura. E com isso ela veste esta máscara de guerreira e parte para o mundo para lutar e se fazer ouvir e se fazer viver. Quando ela constrói essa imagem da guerreira ferida, existe um grande desafio aí, que é um desafio que todos nós passamos em questão de profissão, em questão de construções e tudo mais. Se eu vou construindo esta máscara, se eu vou construindo esta persona para viver no mundo, e eu começo a achar que eu sou somente essa persona, eu começo a internamente não ter mais essa identificação com essa persona. E começa a acontecer na nossa psique uma cisão entre aquilo que eu me mostro e aquilo que eu sou. Quando eu faço isso daí, começo a viver em cima desta persona, eu começo a achar que eu sou somente aquela persona. E aí eu visto a máscara e não tiro ela nunca mais. É o caso, por exemplo, estão falando de mulheres, de guerreiras feridas, é o caso da mulher que tem que se sente na obrigação de ser incisiva, impositiva, tem que ser agressiva a todo momento, em toda situação. Por quê? Porque ela descobriu que só assim, em determinadas situações que ela era ouvida, e ao vestir essa máscara, ela extrapola isso para todos os relacionamentos, para todos os momentos. Então, em vez de aplicar aquilo ali só numa situação X, onde aquela máscara precisava, ela pode extrapolar isso para tudo. E ela passa a adotar essa máscara em todos os níveis de relacionamento. E aí pinta uma provocação que eu vou colocar aqui agora, e eu pinto um desafio.
Ao construir essa imagem da guerreira ferida que precisa se manter assim e tudo mais, ela se identifica tanto com o papel que se aparecer um parceiro que seja tão bom, o melhor, será que ela está preparada para conviver com uma pessoa assim? Será que a mulher estaria preparada para conviver com uma pessoa que vai... Ela lutou tanto para chegar naquele ponto, naquela máscara, adotar aquilo ali e tudo mais. Se ela colocar um parceiro, alguém do lado dela, que é igual, e ela não tem mais nada porque ela se identificou só com aquela persona, e aí, o que eu sou de verdade? Já que a minha máscara, que me diferenciava no mundo, ela passa a não ter mais valor, porque eu tenho uma pessoa do lado que pode ser igual ou melhor. Olha, entendi. Então o desafio fica, se eu estou me identificando só com um papel da minha vida que eu estou vivendo, eu posso estar transformando isso num empecilho para que o relacionamento evolua. E isso não é pensado, tá, Jana? Isso não é uma coisa assim que ela chega e faz um cálculo matemático assim, deixa eu pensar. Pode até acontecer, mas normalmente é inconsciente. Fulano que apareceu aqui, eu tenho um cara aqui que ele é, aspas, inferior a mim, ele não é do meu nível e tudo mais, aqui eu vou ser sempre a top. Mas tem cicrano aqui, que tem um monte de valor e tudo mais, mas de repente, se eu me relaciono com o cicrano, aí eu não consigo me enxergar meu valor. Isso é uma armadilha que a pessoa se coloca. E ao fazer isso, ela sabota o relacionamento. Ou seja, inconscientemente, ela não busca homens que sejam capazes de alavancá-la, mas sim pessoas que fiquem abaixo dela. E aí o relacionamento pode não dar certo. Por quê? Porque a pessoa... Porque a gente, para andar na vida, Jana, a gente tem que se espelhar em pessoas que nos motivem a viver, a crescer na vida. A gente tem que ter parceiros na nossa vida que nos somem. Se você tem um parceiro na sua vida que te joga para baixo, que só sabe te criticar e tudo mais, está na hora de pensar sobre relacionamento. E se ela chegar nessa conclusão de que se eu for ficar do lado de uma pessoa que eu só consigo me mostrar poderosa porque ele é um porcaria, falando bem assim, um fetemo chulo, ela entra nesse dilema. E ela não consegue. Então eu só consigo me relacionar com gente pior que eu. E aí não dá certo nos relacionamentos. Você sabe, Kleber, eu tenho até um lema que eu falo assim, ou soma ou some. Exatamente. Perfeito, perfeito. Relacionamento é questão de somar. Relacionamento é uma coisa de agregar. E uma coisa muito importante também, já que você está falando, levantou essa bola aí de tenho sucesso profissional, mas não me dou bem nos relacionamentos, por quê? Primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer, e que eu faço aqui para as pessoas refletirem. Você tem um projeto de vida? Você tem critérios? Você tem referências do que você deseja ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos por absurdo? Precisamos ir tão longe que a vida é muito dinâmica. Mas você tem critérios? Você estabeleceu projetos e metas na sua vida? E a pergunta mais importante que é a segunda. A pessoa que eu vou escolher para ser meu parceiro, ela está nesse projeto de vida? Ela compartilha do projeto de vida? Nós dois temos um projeto de vida enquanto casal? Nós dois juntos temos ambições para crescer e ver um e o outro crescer e nos apoiarmos para crescermos juntos? Porque se a pessoa pegar e falar assim, não, eu não tenho projeto de vida em nada, eu vou me casar para a pessoa que eu vou me apaixonar. Olha, temos um problema. Difícil. Porque paixão não segura casamento e relacionamento. Paixão é delicioso, ter seu momento de paixão e tudo mais. Só que nós temos que ter projetos de vida, temos que ter metas. E aí parece que fica um discurso assim, não, mas isso é muito frio, isso é muito ruim. Eu estou falando sério, faça uma lista de critérios que você quer que o seu par tenha, seja homem ou seja mulher. Você tem que dizer, eu quero uma pessoa que fique do meu lado, que tenha, mas não ponha só valores superficiais, pense em valores, coisas de uma pessoa que vai compartilhar contigo a sua intimidade, que vai compartilhar contigo momentos bons e ruins da vida. Tem que ser uma pessoa que vai estar do seu lado para poder estar e vivendo aqueles momentos que você vai estar mais fraco ou mais fraca e vai estar forte. E a pessoa tem que estar do lado para ser parceiro. Então você tem que ter uma lista de critérios para escolher um parceiro. Só apaixonar, Jana, não é suficiente. Paixão acaba rapidinho. A paixão vai embora. Ser movido à paixão
é você se render ao mito do amor romântico, que é um mito da Idade Média. Que a gente vivia no campo, que vivia com outras condições de vida, que as pessoas viviam até 30, 40, 50 anos, um casamento durava aí 10, 20 anos. Não é uma coisa que se aplica no século XXI, desculpa, eu estou até falando o século XXI. Ele não se aplica no século XXI, por quê? Porque a nossa expectativa de vida aumentou, porque a tecnologia evoluiu, porque as nossas ambições evoluíram enquanto humanidade. Então não adianta a gente chegar e simplesmente dizer, para eu me relacionar basta estar apaixonado. Só isso não é suficiente. Não é suficiente que a paixão acaba. E quando a paixão acabar? O que vai ser construído? Então tem que ter uma lista assim de critérios, de condições, o que eu quero. E se você que está casado ou casada e não tem essa lista, está na hora de parar e pensar o como eu me vejo daqui a 1 ano, como eu me vejo daqui a 5 anos, como eu me vejo daqui a 10 anos, como eu me vejo, como vejo o nosso relacionamento e eu vou perguntar, não é como eu vejo ele não, tá? Eu vou perguntar para o par. Como você se vê? Porque ele tem a vida dele para seguir, você tem a sua, e vocês têm um relacionamento para levar. Então não é você que vai impor os seus sonhos para cima dele, nem ele impor os sonhos dele para cima de vocês. Vamos conversar, vamos entender o que no relacionamento vai andar junto e o que eu individualmente quero evoluir enquanto ser humano, em todos os níveis, material, espiritual, em termos afetivos, e o que ele quer evoluir. Se não tiver parceria, se não tiver troca, não adianta, os relacionamentos não vão. As pessoas é tipo loteria. Você entrou no relacionamento para tentar acertar na Mega Sena. Não vai dar certo. Ô, Kleber, eu não sei você como você pensa, mas eu vejo muito hoje em dia o que acontece. As pessoas entram numa relação, tá? Na verdade, criando uma expectativa do que elas querem encontrar. Então, por exemplo, eu entro numa relação, eu olho para a pessoa e falo assim, mas ela tem tal coisa, mas aquilo ali eu vou conseguir mudar. E aí, com o passar do tempo, ela vai se frustrando, porque, na verdade, aquilo ali, a pessoa é assim, ela não vai mudar. Exatamente. Né? Então, ela acaba se frustrando porque, na verdade, ela criou uma expectativa que ela criou. Exatamente. Como é que você vê isso? O que acontece? Um dos grandes dilemas que nós temos em relacionamentos é exatamente esse. É viver as expectativas dos outros. Aliás, na nossa vida, o nosso desafio é tentar não viver a expectativa dos outros. As primeiras pessoas que colocam expectativas na nossa vida, sabe quem são, Jana? São nossos pais. Quando nós vamos nascer, eles já deram um nome pra gente, e esse nome já vem carregado de ideias, de expectativas, de esperanças e tudo mais. Quando nós nascemos, então nós sofremos já a primeira pressão. O que eu vou ser? Esse cara vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter sucesso desse jeito, vai ser rico, vai ser pobre, não sei o quê. Começa uma construção. Aí você vai crescendo na vida e você vai angariando essa pressão por expectativas. Ao fazer isso daí, você entra num conflito. Por que você entra num conflito? Porque eu sou assim. O Jung fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nós nascemos únicos e morremos cópias. Tá? Por quê? Porque nós nascemos com todo o nosso potencial de viver, de existir. Só que nós vamos, ao longo da vida, perdendo essa capacidade e vamos nos satisfazendo em reproduzir modelos e expectativas dos outros. E no final nós perdemos a nossa identidade enquanto seres humanos e passamos a corresponder a uma projeção de um conjunto de expectativas de todas as pessoas, menos a nossa. Então o que acontece? Quando eu vou crescendo e construindo isso daí, eu vou perdendo a minha identidade, minhas vocações, minha vontade e meu modelo de ser, minha predisposição para ser, e vou me amoldando à sociedade. E com isso eu vou reprimindo um monte de coisa lá para dentro. São sonhos, são traumas, são recalques. Eu vou reprimindo isso e vou crescendo. Só que acontece, o nosso inconsciente é tão poderoso que funciona assim. Tudo aquilo que eu jogo lá para dentro, que eu não trabalho, você pensa que esqueceu. Só que ele está vivo lá dentro e a todo momento ele tenta voltar. Por quê? Porque a nossa psique tem que fazer um jogo de equilíbrio. Tá? A gente tem que fazer esse jogo de compensação, senão a gente fica louco. E esse jogo de compensação ele pode acontecer de uma forma consciente ou inconsciente. A maioria de nós opta por fazer inconsciente. Então, o que acontece? Já que eu não consigo fazer um papo reto aqui com o meu consciente, o inconsciente pensa assim, já que não dá para ter uma conversa direta, eu vou me manifestar sobre os problemas que você tem aqui, as suas dúvidas, as suas vocações e tudo mais que você não vê, eu vou jogar isso na pessoa perto de você. Eu projeto isso nas pessoas.
Quando eu projeto isso nas pessoas, eu começo a ver nas pessoas aquilo que eu gostaria ou aquilo que eu não gosto em mim. E as pessoas se tornam espelhos de como eu vejo a vida. Quando eu vou para um relacionamento, eu levo esse conjunto de expectativas, de forma de ver o mundo, como eu gostaria. Então, de verdade, eu levo para um relacionamento muito mais um espelho meu do que o outro. A gente se apaixona no relacionamento não pela pessoa como é. A gente se apaixona no relacionamento pela imagem nossa que nós vemos refletidas no outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você se envolveu num jogo de paixão simplesmente porque acha que a pessoa é maravilhosa e na verdade a pessoa maravilhosa é você, que o outro está deixando você se ver refletido nele, e eu levo só por causa disso, por isso que eu falo da lista, quando a projeção acabar, porque uma hora isso vai acabar, porque a projeção é um conteúdo psíquico, a pessoa que está na tua frente é uma pessoa de carne e osso. Quando a projeção acaba e você vê a pessoa como ela é de fato, se você só se espelhou na projeção ou naquela imagem sua que você reprimiu, que você está tendo que viver na marra, não vai ter mais nada. Você vai ter na sua frente um completo estranho, uma pessoa que você nunca viu como era. Mas a pessoa sempre foi assim. O pessoal fala assim, fulano mudou, a cicrana é diferente. Não tem nada disso. Fulano sempre foi daquele jeito, cicrano sempre foi daquele jeito. Você é que mudou seu óculos para ver a pessoa. Por quê? Porque aqueles conteúdos que você não tinha elaborado, que você projetou lá, a pessoa foi vivendo e você foi vendo que a realidade é diferente daquele ideal, tudo isso de forma inconsciente, e você entra nesse choque. Quando você vê, você construiu uma vida ao lado de uma pessoa que de verdade não é a pessoa que você se apaixonou. Porque aquela pessoa que você se apaixonou, sabe onde é que ela está, Jana? Está aqui dentro, de cada um de nós. E aí você tem patrimônio, família, filhos, tudo construído em cima de uma ilusão. Então a gente tem que ser mais consciente do que nos motiva. Se nós não formos conscientes daquilo que nos motiva na vida, nós vamos ter sempre o risco de ter que confrontar isso. O Jung fala bem assim, ele não fala literal não, que eu sou ruim de decorar a frase, mas ele dá a seguinte mensagem: tudo aquilo que você não reconhece na tua sombra, você encara na vida como destino. Entendeu? Então, quando a gente joga para o destino, a gente está jogando exatamente para coisas que são nossas e que a gente se recusa ou não conhece, e aí a vida nos coloca na frente. A nossa vida é uma jornada de eterno autodescobrimento. E os relacionamentos vão refletir a qualidade do tanto que você se conhece. Quanto menos eu me conheço, mais eu projeto no meu par meus problemas, meus vícios, meus defeitos, e também algumas qualidades, é óbvio, e mais eu vou me deixar viver ao sabor daquilo. Quanto mais eu me conheço, menos eu projeto, ou mais consciente eu me torno da projeção, mais eu consigo viver uma vida sabendo isso daí, mais eu consigo entender como outra pessoa funciona, e mais eu consigo tornar esse relacionamento concreto, e não um sonho, ilusão de mito do amor romântico, de ideias que não são reais. Ô, Kleber, a Eliane Ulloa, um beijo, Eliane Ulloa, linda, maravilhosa, assessora de imprensa, queridíssima de Brasília. Kátia Piva, I love you, baby. Tem que dar um beijo nesse povo que tá aí, mandando cheio de corações aí pra gente. Obrigado, e muito gente. Obrigada a todos também. Muito obrigado. E aí, eu queria te perguntar, a Eliane Ulloa perguntou assim, o que fazer? E eu te pergunto também, seria investir em autoconhecimento? Com certeza. Sabe por quê? Por que a gente tem que investir em autoconhecimento? Por uma questão mais simples. O autoconhecimento, ele te dá liberdade. O autoconhecimento te dá liberdade para decidir o que vai escolher na sua vida e arcar com as consequências das suas escolhas. Porque se você não fizer uma jornada de autoconhecimento, o que vai acontecer é que você vai levar uma vida aos tropeções, refém de conteúdos que você nem sabe que tem lá dentro, porque você esconde tão profundamente, porque você não quer ter consciência daquilo, mas aquilo guia a tua vida. Então o autoconhecimento, ele te dá liberdade para você escolher melhor e arcar com as consequências disso daí. E aí é importante, nesse sentido, aí trazendo para o mundo dos negócios, a gente enfatizar também a questão de que a importância, por exemplo, de um terapeuta, de ter um porto seguro para a pessoa poder falar. O mundo empresarial,
é um dos mundos mais agressivos que tem, um dos mundos mais... o empresário, o empreendedor, eles são das pessoas mais solitárias que existem na face da Terra. Porque ela não pode falhar. Não pode falhar. E como ela não pode falhar de jeito nenhum, ela não pode se mostrar. Então, voltando para o início da nossa live, aquela máscara de pessoa bem-sucedida, que tem que ser assim ao tempo todo, ela persiste em todos os momentos. E às vezes ela não tem condições de falar para o parceiro ou para a parceira dos sofrimentos e das angústias que ela tem, ou não consegue falar para o sócio, ou não consegue falar para os amigos, porque ele não pode demonstrar fraqueza. Porque tem os tubarões que estão só... Ele pensa na cabeça dele. Tem os tubarões que só estão esperando um vacilo meu para eu fraquejar, para dar o bote, me dar o tombo e me tirar de onde eu estou. Então, essa questão é tão séria que e as pessoas... Isso eu estou falando de forma geral, mas assim, no mundo do empreendedorismo é pior, porque aí é capitalismo na veia, é investir. Então a pessoa se fecha e vive um mundo de sofrimento porque não sabe se abrir. Não pode, às vezes não tem esse jogo. Lembra esse jogo que a gente falou no começo ali de essa parceria, essa troca? Se ela não tem uma pessoa parceira do lado para trocar, ela não pode se abrir para ninguém, ela não pode mostrar que ela é ser humano, ela tem que ser uma máquina. E aí, no mínimo, pelo amor de Deus, tem um terapeuta. Pelo menos tem uma pessoa. Pode ser qualquer. Eu tô falando. Acesso ao inconsciente. @acesso ao inconsciente. Tem um terapeuta, gente. Tem um terapeuta para você poder desabafar. Porque lá você pode ser você. O terapeuta não vai te julgar. Tá? Ele não vai te julgar. Você pode ser você. E quantas pessoas precisam simplesmente chegar um momento e falar: eu quero chorar. Eu quero mandar fulano para aquele lugar. Eu quero fazer qualquer coisa e eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou ser rotulado disso, vão me achar isso, vão pensar de mim, entendeu? Então, tem que ter um porto seguro. Se você tem um parceiro do seu lado, se você estabeleceu aquele acordo que eu falei no início ali, de fazer um propósito de vida juntos, de fazer um planejamento, de se empenhar para isso aí, você tem uma pessoa que, com certeza, se você chegar para falar, hoje eu não estou legal. Cara, eu estou morrendo de medo desse negócio dar errado e dar um monte de caca. Eu estou morrendo de medo de, sei lá, a ação cair num tal local e vai dar porcaria porque eu não vou conseguir fazer esse projeto. Se você não tiver um parceiro para poder fazer isso daí do seu lado, você está fadado a ter uma vida solitária. Então tem que ter pelo menos um terapeuta, mas o ideal é ter um parceiro. Inclusive, desestruturar o negócio, porque inclusive eu tive uma live há uns dias atrás, né, com uma pessoa que trabalha com gestão emocional versus empreendedorismo, e ela exatamente explicando isso, que se você não tem uma gestão emocional equilibrada, você desestrutura todo o seu negócio. Perfeito. Né? A Eliane Loa dizendo novamente aqui, a terapia me ajudou muito, só que parei o processo e tudo voltou, coisas guardadas. Estou convicta que preciso voltar. É por aí. Se a gente não estrutura essa questão da gestão emocional, né, desequilibra todo um processo de trabalho, Perfeito. de empreendedorismo, de tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Porque o que acontece? Nós somos seres humanos. Tentam colocar para a gente que nós somos máquinas, mas nós somos seres humanos e temos sentimentos. Então temos nossos momentos de fraqueza, temos nossos momentos de dores, temos nossos momentos de tristeza, e a gente tem que ter uma hora para poder desabafar, senão você pifa. Aí você vai encostar em antidepressivo, ansiolítico, um monte de coisa. O que é isso, gente? Isso é simplesmente seu inconsciente dizendo: socorro, eu preciso ter voz aqui. Então ele vai te jogar numa depressão, numa ansiedade e tudo mais, para poder mostrar que você não está bem. Então o que precisa? Você precisa fazer esse jogo de se conhecer, fazer terapia. Eliana falou aí que fez um tempo e parou. O que acontece? O processo não existe. Eu sempre falo isso, sempre que possível em live, em qualquer momento eu falo. Não existe o estado do nirvana, que eu vou fazer terapia e aí vou chegar no momento X, o céu vai se abrir, vai baixar uma luz na minha mente e agora eu atingi a plena sabedoria e conheço tudo. Isso não acontece. Isso é uma quimera, isso é uma ilusão. Por que isso não acontece? Porque quanto mais o movimento de autoconhecimento é um movimento de espiral ascendente. Quanto mais eu completo um círculo e me conheço, eu subo e amplio. E assim vou subindo. Então, você resolve os probleminhas do dia a dia, abre oportunidade para você melhorar em outras coisas. Aí você vai e melhora em outras coisas, abre oportunidade para você melhorar em outras coisas. Ou seja, você vai se conhecendo cada vez mais, vai se permitindo cada vez mais, vai se transformando. Ou seja, isso é uma jornada para a vida.
Não quer dizer que você obrigatoriamente tem que fazer terapia o resto da vida, mas você tem que ter seus pontos de parada. Eu vou dar uma alta aqui e tudo mais, mas periodicamente tem que bater na porta do Fases, né? terapeuta, São eu fases. tenho que dar uma desabafada, porque senão vai cair nisso que ela falou. Aquilo que eu tratei, ou regride, o que é pior, porque não foi bem trabalhado, porque faltou o tempo, porque tudo tem um tempo, ou você fica estagnado aquilo ali, você tem uma vida para frente, imagina, você chegou aqui, parou aqui, você podia ter crescido muito mais, você para aqui e tem um monte de problema para resolver. O processo é a vida toda. Então é importante investir em autoconhecimento, que nem você falou. Eu me torno muito mais senhor das minhas decisões e sou capaz de arcar com as consequências. E aí eu vou voltar de novo à fala que eu falei no início e não vou vincular meu relacionamento exclusivamente a paixão, amor apaixonado e tudo mais. Por quê? Porque a paixão vai passar. Tem que ter projeto de vida, projeto individual e projeto de casal. Tem que ter isso daí. Se não tiver, estou num relacionamento, não consigo imaginar daqui a um ano como é que eu vou ser com meu par. Tá na hora de parar para primeiro pensar no seu. Ó, eu me imagino assim. Depois chamar o par, falar, eu me imagino assim, você se imagina assim. E como é que nós imaginamos o nosso relacionamento juntos? Tá na hora. Porque senão vai dar errado. E quem tem um projeto, que não tem um projeto de vida definido, corre o risco de não alcançar aquilo que você me perguntou no início. Não vou conseguir um par à minha altura, no sentido de que não vou conseguir isso daí simplesmente porque eu nem sei para onde eu estou indo. Jana, quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E Então, qualquer um serve. E qualquer um serve. Então a gente tem que saber para onde que vai. Agora, ó, eu vou mudar um pouco aqui a pergunta. Tá. Por que os homens poderosos encantam demais e por que as mulheres poderosas passam tanto medo para os homens poderosos? Ou para qualquer homem? Veja só, a gente tem que pensar um pouquinho o seguinte. Existe aquela construção que eu falei para você no início. A gente vem de uma sociedade, a gente vive, e de muitos milênios aí, pelo menos uns 3.000 anos ou 4.000 anos aí, uma sociedade muito patriarcal, em que o feminino ele é diminuído. Tá? E a gente tem que lembrar um detalhe que eu queria colocar bem aqui. Todos nós, seres humanos, nós somos 50% homem e 50% mulher. Seja no nível biológico, porque você veio de um pai e de uma mãe, tá? A gente ainda não tem soluções biológicas que fujam disso daí, então eu venho de um pai e de uma mãe, que é 50% masculino e 50% feminino, seja em níveis psíquicos, porque eu preciso fazer essa harmonia. Então todos nós somos seres humanos, 50% homem e 50% mulher, psicologicamente falando. Se eu sou homem e mulher, eu posso me manifestar aqui externamente como homem, ok, é isso aí. Mas eu tenho que ter minha parte interior aqui, que é a minha parte feminina. Assim como você, já não é mulher, mas você tem a parte masculina. Só fazendo um parênteses antes de responder essa sua pergunta, até para entender esse jogo, o que acontece? Eu vou falar de masculino e feminino aqui, mas eu não queria que as pessoas rotulassem isso como gênero ou sexo. Eu estou falando de energias, de princípios que fluem. Tanto que eu estou falando que eu, homem, tenho dentro de mim o princípio masculino e o princípio feminino. Todos nós temos isso daí acontecendo entre nós. Então, o que acontece? A gente precisa se movimentar para poder fazer essa harmonia. O princípio feminino vai ser o princípio acolhedor, o princípio do coletivo, o princípio que agrega é a sensibilidade. O princípio masculino é o princípio do logos, da razão, da direção. Então, é aquilo que me dá objetivo e foco. Então, você, Jana, que é uma empresária aí de sucesso, você, quando você está trabalhando e pensando no que você vai produzir, vai conseguir, você está trabalhando com o seu lado racional. Em outras palavras, você está evocando aquele masculino que tem dentro de você para te dar esse norte. Ao mesmo tempo, quando você é mãe, que você está acolhendo a Jade, está cuidando dela e tudo mais, você está deixando aquela energia feminina fluir dentro de você. Ou seja, num jogo saudável, a gente tem que deixar a vida fluir de forma equilibrada. Eu tenho que permitir meus momentos de racionalidade, objetividade para andar na vida, e tenho que permitir meus momentos de ternura, de candura, de emoção, e de fraqueza no sentido de chorar, poder chorar. Eu tenho que me permitir ser fraco, porque todos nós temos as nossas fraquezas. Ninguém é super-homem aqui. O que acontece, então, com a mulher que se torna poderosa? Volta para aquela história que eu falei para você no início da guerreira ferida. Ela vestiu a máscara da mulher lutadora. Só que nós vivemos numa sociedade em que isso daí
isso daí é uma exceção. Tá? Tá se tornando menos exceção, mas é uma exceção. Então a mulher, para aparecer no mundo e se firmar no mundo, ela vai se impor de uma maneira mais, aspas, eu acho ruim o termo, mas é isso, masculinizada. Entendeu? Ela vai ter que ser mais incisiva. E o que acontece? Por que ela fez isso? Exatamente porque o mundo, ela não se sente respeitada. Estou dando, de novo, não existem verdades absolutas. Eu estou dando explicações até para quem está ouvindo a gente refletir até onde você se vê nisso daí, até onde você não se vê. Não existe. Mas então, ao adotar essa postura masculinizada, porque ela tem que se firmar no mundo, ela tem que se fazer ouvir. E ela entendeu, pelo crescimento de vida dela e pela história que ela colheu, que ela só é ouvida assim. Se eu falar e mandar e todo mundo falar. Por quê? Porque a gente pensa que o feminino é fraco, que é uma besteira cá entre nós, né? Porque quem carrega um filho 9 meses no ventre, pare e tudo mais, isso tem nada de fraco. Tá? Isso daí isso é uma coisa totalmente idiota. Né? Mas, enfim, tem esses clichês imbecis aí que a gente vê. Aí o que acontece? Ela se identifica com isso. Ela destaca. Ela veste essa figura de mulher guerreira e ao fazer isso, ela destaca do meio. Tudo que destaca do meio vai ganhar evidência. Entendeu? Só que, pensa só, a mulher que é poderosa e tudo mais, ela vai atrair as duas energias. Ela vai atrair energia de afinidade e ela tem energia de repulsa. Porque vai ter gente, vão lembrar da projeção, vai ter gente que vai se identificar com aquela mulher pela imagem do poder que ela reflete e tudo mais, ou vai se identificar com aquela mulher pela imagem de ojeriza que aquilo provoca nela. Então, a fascinação que se existe nisso daí é muito mais pela questão do poder, que nós somos uma sociedade que vive no poder. No homem é de forma similar. Mas sabe o que é o pior, Jana, de toda essa história? É que no fundo, lá dentro, tem uma mulher ferida, magoada, que precisou se proteger numa couraça super forte para poder crescer na vida. E às vezes essa mulher só está esperando um colo receptivo para ela, uma pessoa que possa acolhê-la e que ela possa despir-se dessa armadura e aí sim ser feminina, no sentido de ser o lado feminino dela poder fluir, porque ela nega tanto isso daí às vezes que ela não consegue ser feminina. E aí tem as doenças, aí tem mulher que vai ter problema de ovário policístico, vai ter câncer nos seios. O nosso inconsciente, quando a gente faz essas armadilhas, ele começa a se manifestar de várias maneiras. Então a gente tem que estar muito atento em estabelecer esse equilíbrio, porque o desequilíbrio que está aqui, ele vai extrapolar de algum jeito. Ou vou ter uma doença psicológica, ou vou ter doença física. Vai para o corpo, não tem jeito. Então essa fascinação é muito por isso. E é uma pessoa que está sofrendo às vezes, Jana. Simplesmente porque ela quer um colo. Tá? Ao mesmo tempo, homens poderosos, é porque o homem poderoso, o que acontece? Nós vivemos numa sociedade fálica. Né, em que isso daí é o poder. Nós associamos, nós temos as verdades, e isso é um ponto importante, que a gente compra muito fácil o que dizem para a gente que é o certo e o que é errado. Nós temos pouco senso crítico. Então se coloca na sociedade, o modelo de sucesso na vida é A, B, C. Sei lá, qualquer coisa, ter dinheiro, ser milionário e tudo mais. E aí a gente entra em confronto. Lembra que eu falei de você do Jung, que nós nascemos originais e morremos cópia? Sim. A gente comprou, a maioria compra essa ideia ao longo da vida e deixa de pensar na sua essência. De repente o projeto de vida da pessoa lá nem era ter dinheiro, era ter um nível básico. Eu acho que o nível básico de subsistência todos nós temos que ter. Era ter um nível básico de subsistência, ter uma casinha tranquila e ter uma esposa legal. Mas passou para ele essa coisa, ele comprou isso tão forte que ele abriu mão disso daí. Então ele entra nesses jogos. A gente tem que ter mais senso crítico do que fazemos. E aí, como a sociedade põe que tem que ser um homem poderoso e tudo mais, isso vira um imã. Só que eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a mulher. Aquele cara poderoso, forte e tudo mais, cara, às vezes tem um menino ferido lá que só quer um abraço e um carinho. Chegar um dia à noite em casa com uma mulher, também é uma coisa. Como é que foi o dia? Hoje foi punk. Vem cá. E vai receber um abraço. Um gesto mínimo de afeto. Entendeu? Vem cá, então me dá um abraço. Não fala nada. Não fala nada. Toma aqui, vem cá. Só um abraço. E nós não temos isso. Porque nós temos que passar a imagem a todo momento que nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos pessoas que temos sucesso, não podemos ter medos, não podemos ter traumas, não podemos ter dores. E com isso nós entramos nas armadilhas da vida e vamos sofrendo e vivendo uma vida ruim.
em qualidade de vida péssima para todos nós. Ô, Kleber, fantástico. Você sabe que é uma coisa interessante, que um belo dia eu fui tomar café da manhã com a minha filha, e aí eu perguntei para ela assim, oi filha, tudo bem? Como é que foi seu dia? Na verdade, não foi café da manhã, desculpa, foi café da tarde. Como é que foi o seu dia hoje? E aí passou um senhor para mim e falou assim, parabéns por você perguntar isso para sua filha, porque as pessoas não fazem mais isso hoje em dia, né? Olha, Não perguntam mais como é que foi o dia, porque assim, as coisas passam tão rápido. Então é tão importante você perguntar como foi seu dia hoje, porque isso é uma dedicação, é um carinho, né? Porque exatamente. as coisas passam tão rápido, tudo é celular, tudo é tecnologia, tudo... Então as pessoas não se preocupam mais com esse nível de detalhes, né? Então, como foi seu dia hoje, é uma delicadeza, é um carinho, né? Você se Exatamente. preocupar com o outro. Por aí. É um- a nossa vida hoje em dia é tão corrida, Jana. Veja só, a gente é cercado de tecnologia. Eu falo o seguinte, a tecnologia ela tinha que servir para melhorar a nossa qualidade de vida. Quando foi feito, por exemplo, o carro, com certeza foi para encurtar a distância. O que era o raciocínio que a gente podia pensar? Bom, se eu levava um dia para ir de uma cidade para outra, e agora eu levo 2 horas, para dar um exemplo aqui para Goiânia, e levo só 2 horas para ir, cara, me sobraram agora na minha vida 10, 12 horas que antes eu não podia, que eu ia estar sentado, ia estar caminhando. Aí o que a gente podia fazer? Não, então eu vou investir um pouquinho mais em mim, vou fazer uma coisa. Não, a gente fala assim, não, então já que é isso aqui, então agora eu vou potencializar e vou usar isso para ganhar mais dinheiro. E aí você joga mais uma coisa para fazer. Aí daqui a pouco inventa um celular, diminui, porque antigamente não tinha esse negócio de você manda o WhatsApp na hora, a pessoa tem que responder. Você mandava, ligava, deixava um recado, a pessoa quando chegasse lá, ouvia o recado, retornava. Não, você tem que ouvir na hora, você tem que estar disponível na hora. Ou seja, todas as tecnologias que nós vamos criando para nos dar qualidade de vida, viram de verdade gatilhos para tirar a nossa qualidade de vida. E aí Verdade. nós vamos nos tornando inumanos. Nós vamos nos tornando máquinas que têm que produzir e tudo mais. Por quê? De novo, porque nós vivemos uma sociedade capitalista em que o capital é o principal, gente. Então a gente tem que ter sempre, se eu não, quem tem que ser a pessoa mais importante na tua vida? Quem tem que ser? Você. Se você não for a pessoa número 1 da sua vida, você tem um problema. Se a primeira pessoa na sua vida for seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seu marido, você tem que rever essa história. Porque você tem que ser a pessoa mais importante. E ao ser a pessoa mais importante, você estabelece aquilo que você admite, o que você não admite, e o que você vai deixar entrar para dentro de você e o que você não vai deixar entrar para dentro de você. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Não adianta colocar pai, mãe, nem nada. Não adianta. Você tem que ser a pessoa número 1 da sua vida. Tá? Número 1. Depois pode vir quem for. Tá? Mas de preferência, se você está casado ou casada, você é a pessoa número 1, e a pessoa número 2 é a pessoa que está deitada contigo na cama. Esse é o certo. Entendeu? Não é pai nem mãe, não. Você é fantástico. Você é fantástico. Muito obrigada, viu? Agora, olha só, a Agatha, sua companheira maravilhosa, já colocou um tema aqui pra gente falar, mas antes disso eu quero agradecer a Daiane Lima. Muito obrigada pelo que você escreveu, Daiane. Coisa mais linda você. Obrigada. Olha só, a Agatha colocou assim, fala sobre o complexo de Édipo e Eletra. Existem homens e mulheres que não arrumam par para não trair o amor do pai e da mãe. Fala sobre isso pra gente. Isso daí é um ponto importante. Ainda bem que a Agatha lembrou. O que acontece? A gente tem, na nossa construção de vida, uma questão que é muito importante. As primeiras referências que a gente tem na nossa vida são nosso pai e nossa mãe. E aí, existe uma tendência, até na psicanálise eles falam isso aí também, do tal do complexo de Édipo. O que acontece? O menino ele vai desenvolver uma relação afetiva, a primeira paixão, no sentido assim, de identificação de que existe um diferente, para o homem é a mãe e para a mulher é o pai. Então a primeira pessoa que ela nota que é bem diferente, que é um símbolo de identificação de masculino ou de feminino, são o pai e a mãe. E essa relação pode se desenvolver em vários níveis. Só que o que acontece quando se coloca a questão do complexo materno e complexo paterno? Se eu não trabalho este momento da minha vida, aí é na infância, se você não resolveu, você vai ter que resolver na vida adulta, tudo bem, não tem problema. Se essa transição não foi feita de forma saudável e eu não conseguir desvincular a ideia do meu pai ou da minha mãe como meu primeiro amor da vida, eu vou carregar isso para sempre.
Se eu vou carregar isso para sempre, ninguém vai poder ser na minha vida melhor que meu pai ou que a minha mãe. Nenhum par. Então, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém que seja melhor que meu pai ou que a minha mãe, e você vai sempre se relacionar com pessoas ruins, porque o seu pai e sua mãe virou um gabarito. Ou pior, tá? Você vai se relacionar com uma pessoa, porque já que você não pode se relacionar com seu pai, vou falar de mulher, tá? Mas pode valer para o homem do mesmo jeito, só para não ficar tão confuso. Você não pode se relacionar com seu pai, então você vai pegar um homem que vai ser seu pai. E o homem não tem que ser pai. Pai a gente tem um só na vida. Homem tem que ser parceiro. Se eu levo para meu relacionamento meu pai, eu começo a ter um monte de problema aí dentro. Porque quem precisa de pai não é adulto. Quem precisa de pai é criança. Então eu vou para um relacionamento infantilizado. Quando eu vou para um relacionamento infantilizado, a minha relação não vai ser de par, de casal, de homem e de mulher, mas vai ser uma relação de pai e filho. Aí, se você começa a levar essa vida nesse sentido aí, daqui a pouco começa a ter problemas sexuais. Por quê? Um dos casos, estou dando, porque tem vários. Como é que eu consigo transar com meu pai? E aí a sexualidade vai para o espaço. Ela morre e aí acabou. Sem sexualidade, eu não estou falando de sexualidade só em ato sexual, não. Sem sexualidade, a gente não vive. Sexualidade é saber gozar a vida. E para você saber gozar a vida, você tem que ter um parceiro que te dê tesão pela vida. Se o seu parceiro não te dá tesão por viver, se o parceiro não te move para viver, então você tem que repensar isso daí. Parceiro ou parceira, eu estou falando dos dois lados. E se eu escolhi levar meu pai para o relacionamento, tem que se rever os motivos. Ah, então meu casamento agora lascou, né? Porque agora é meu pai. Não, agora está na hora de ter uma conversa séria, a dois, e resolver isso em terapia. Tem que tirar essa ideia, esse peso. É o que o Freud falava, quando deitam na cama um casal, não deitam dois, deitam 6, né? É ele com a mãe e o pai, ela com a mãe e com o pai. Tira todo mundo da cama, entendeu? Vai só os dois para isso daí. Ô, Kleber. Oi. Então, por exemplo, só para entender. Então, por exemplo, normalmente tem aquelas pessoas que nunca conseguem desvencilhar da mãe, por exemplo. Eu tenho vários amigos que são assim, que casam e não consegue. Onde vai, leva a mãe para morar, leva a mãe para. Serve pro pai também, tá? Pra família. Tudo bem. Só um exemplo, dá um exemplo. Leva a mãe para morar, muda, separa, casa de novo, leva a mãe para morar junto. Então, assim, isso tem a ver com isso que você está falando? Provavelmente. De novo, não dá para falar máximas e dizer que não, mas provavelmente nós estamos tratando aí de um complexo. Do caso, de novo, você está falando de homens que levam a mãe. Então, vamos ficar aqui nisso daí para não ficar. Estamos tratando de um complexo materno. Por quê? Porque se você ficar arrastando tua mãe para todo lugar, quer dizer que você não rompeu o vínculo com o materno. E você sabe o que é interessante, ô Jana? Sexo. Sabe uma das explicações sobre a origem da palavra sexo? Não. Sexo vem de sessionar. O sexo, ele surge exatamente para fazer essa divisão entre o que eu era na minha vida familiar, com papai e mamãe, e do que eu levo para a vida. Se eu não consigo fazer essa cisão, e aí é quando você assume a sua sexualidade no sentido de saber ter tesão pela vida, antes você vivia na esfera familiar, embaixo de papai e de mamãe. Você não tem sexo aí. Você tem sexo quando você faz essa cisão e assume a sua sexualidade e vai viver. Entendeu? E quando você leva a mãe ou o pai para dentro de casa, você simplesmente está perpetuando uma condição. E isso daí te tira energia para andar para frente. Vamos imaginar assim, para ficar bem claro. A nossa vida é um caminhar para frente. Para a nossa frente está o futuro. Está a prosperidade, está a vida, está a plenitude. Para trás está o passado e está aquilo que nos leva. Quem veio primeiro? Eu ou meus pais? Meus pais vieram antes de mim. Então, meus pais estão atrás de mim. Quando eu me movo para a vida, eu me movo olhando para frente. Se eu tenho que parar na minha vida e me virar para trás para olhar para o meu pai e para minha mãe, o que eu fiz com isso, Jana? Eu parei de caminhar para frente. Lógico. Eu parei de caminhar para a vida. E quando eu paro de caminhar para a vida, tem um monte de problema. Quando eu volto para os meus pais, é isso. Então eu tenho que romper com o pai, mandar o pai e a mãe para PQP. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: pai e mãe têm o seu papel lá, mas eu, como adulto, eu tenho que entender o pai e a mãe que eles representam dentro de mim,
aqueles valores, aquelas coisas que eles passaram, que me ajudaram a construir, e o que eu levo, que eu vou levar para meus filhos e tudo mais, para gerações. Eu não deixo de valorizar e de honrar meus pais, mas o meu pai, minha mãe, eles têm que ser referências. Eles não podem ser. Eu não posso. Onde tem sexualidade, gente, um pai e mãe perto. Entendeu? Então, Kleber, vamos lá. Prosperidade e sexualidade plena. Sim. São duas pernas que fazem você caminhar. Você tem que pensar assim. A sua perna direita é a prosperidade em todos os níveis, financeira, emocional, realizações, e a perna esquerda é a sua sexualidade. Para você caminhar, você tem que ter as duas. Você só caminha assim, né, Jana? Se eu tô prosperando, mas minha sexualidade tá ruim, eu tô fazendo assim, ó. E eu não tô andando. Isso vai acontecer algum problema. Se eu tô só com a sexualidade boa, mas a minha prosperidade está ruim, eu também não estou andando. Uma coisa leva a outra a andar. Então, a prosperidade, pensa assim, a prosperidade significa que eu tenho tesão por viver. Se eu tenho tesão pela vida e tesão por viver, eu tenho uma sexualidade que eu vou viver. Essa sexualidade que eu vou viver vai ser no casal em todos os níveis. O que é sexualidade? Sexualidade é só cama? Não. Sexualidade é fazer um jantar maravilhoso, sentar os dois, comerem e beberem um vinho e ter aquele quase que um prazer orgástico de celebrar a vida. É poder fazer uma viagem, entendeu? E curtir a vida. É sexo também, é claro que é sexo também. Mas então, quando você tem tesão para viver, você caminha com as duas pernas em direção à vida. Se você não investe nas duas, a sua vida começa a parar de andar. E veja só como é a história. Não basta eu andar. Se eu estou num relacionamento, eu tenho que andar, mas meu par tem que andar. Porque se um dos dois para de andar, começa a haver um distanciamento. Então, o caminhar, a busca por isso que eu te falei que o projeto de vida tem que ser um projeto de vida individual e o projeto de vida de casal. Porque os dois têm que caminhar buscando a sua prosperidade e a sua individualidade, e juntos têm que viver a sexualidade e a prosperidade do relacionamento. Se Ou isso seja, não... ter um bom relacionamento é ganhar na Mega Sena. Exatamente. De novo, aquilo que você colocou lá no começo. Se você não se conhecer, você tem pouca chance de ter um relacionamento bom. Aquela frase que eu coloquei no início. Para quem não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Então, se você não estabelecer critérios objetivos na sua vida, se você não estabelecer formas de você ter parâmetros para saber se você está evoluindo ou não no mundo, qualquer coisa vai servir na tua vida. E você tem que conversar isso com o seu parceiro, entendeu? E tem que levar essa vida. Então, a questão temos de nos conhecer mais. A gente entra em relacionamento, a gente entra em parcerias. Aí eu estou falando, extrapolando. É relacionamento homem-mulher, é sócio, é relacionamento no trabalho. A gente entra nessas coisas conhecendo muito pouco de nós mesmos. E que mais do outro, quanto mais do outro. Quanto menos a gente conhece da gente, mais refém nós ficamos de tudo que temos guardado de nós e comanda a nossa vida. Jana, tudo que a gente faz na nossa vida, toda a motivação nossa tem um caráter inconsciente. Que depois fica consciente e eu, às vezes, posso colocar em execução. Ou ele fica inconsciente e ele guia a tua vida. Então, quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser a capacidade de você ter as rédeas da sua vida mais à mão. Então, tem que investir no autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer e têm que saber por que estão se relacionando. Por que eu estou aceitando, dentre os 7 bilhões de pessoas no mundo, me envolver com fulano e fazer um projeto de vida com essa pessoa. Por quê? Qual é o motivo que está me levando para isso? E vice-versa. Se não, qualquer um serve. Aí nós vamos viver esses relacionamentos ruins. Eu não consigo me dar bem no relacionamento. Eu sou a mulher do dedo podre, porque todo homem que eu escolho é ruim. Eu sou o homem que só pega a mulher interesseira. Você começa a entender que... Por quê? Porque a pessoa nem sabe o que quer da vida. Aí qualquer pessoa que aparecer está valendo. Então a gente tem que ter um pouco mais de consciência do que a gente faz na nossa vida e dos critérios que nos motivam. Porque senão você vai ser levado no baile da vida e não vai ter... E quando você olhar para trás, já passou a existência. Porque a vida, Jana, ela passa assim, né?
Quando você olha, eu vou Posso fazer me 50 chorar? anos, então é isso aí. Ó. Veja só, então, Nem assim, a vida parece, nem não parece. parece, mas enfim, mas é a verdade. Então, a vida é um sopro. É simples Verdade. assim. Então, a gente Ô, tem que pensar Kleber, em qualidade. Oi. olha só. Eu tenho duas perguntas aqui, só que a gente tem 4 minutos, não vai dar tempo. Uhum. Uma é da minha mãe. Os pais têm parcela de culpa com os filhos quando não conseguem se desvencilhar. E a outra é da Renata. E quando você quando você não tem nenhuma identificação com a sua mãe. Eu sugiro o seguinte, que a gente só tem mais 4 minutinhos, a gente deixar uma outra temática para uma outra live, falando exatamente dessa Pode relação ser. pais e filhos, tá? Para a gente fazer uma outra Perfeito. live só em relação a Maravilha. isso. Então a gente Isso deixa dá para uma uma hora de próxima live fácil. live Isso dá uma hora de live fácil. fácil. Fácil, fácil. A gente deixa esse tema. E aí eu quero deixar avisado para todos vocês que essa live vai ficar gravada no meu feed, fica no IGTV. Quando terminar a live agora, ela fica gravada. Vocês podem assistir novamente pelo IGTV, tá? O Kleber, mais uma vez, divulgando. Ele atende analista corporal, ele também é terapeuta e ele atende também, o Instagram dele é Acesso ao Inconsciente. E qualquer coisa que vocês precisarem, ele está super à disposição. E Sim. Kleber, para as pessoas que querem um relacionamento saudável, e não só um relacionamento saudável, mas ter a roda da vida equilibrada, qual a sua sugestão? Afinal de contas, nós temos só mais 3 minutos para sua dica. Olha só, uma roda, um equilíbrio, ele envolve você estar ciente daquilo que você quer da vida. Primeiro ponto, o que eu quero da vida? O que eu tenho de projeto de vida? Não aquilo que me disseram que era legal ter, mas o que eu quero no meu fundo. Todos nós sabemos isso aí. Às vezes está tão lá no fundo, mas nós sabemos, tem que dar uma desencavada. Mas correr atrás do que você quer na vida. E o que acontece? O que é uma roda da vida equilibrada? É prosperidade financeira. De novo, não é ser rico, milionário e tudo mais. É o quê? É você ter condições de se sustentar. É isso, é prosperidade, é sexualidade bem vivida, é você ter um parceiro do seu lado que te dê gana de viver. Se você não tem um parceiro do lado que te tem gana de viver, vai ter não é DR ruim, não, porque DR normalmente fala de briga, né? Não, tem uma conversa. Tem que ter uma conversa legal. Ó, vivemos até hoje assim. Faz um ponto de corte na vida, é legal. Nós vivemos até hoje dando os tropeções. Vamos agora assumir as rédeas da nossa vida? Vamos nos comprometer para isso? Por quê? Porque se você tiver um parceiro do lado, é muito mais fácil você andar. Você não pode ter um oponente dentro de casa. Então, para a gente ter uma roda da vida acontecendo de forma equilibrada, você tem que ter harmonia no corpo, funcionando tudo isso. Prosperidade, sexualidade, autoconhecimento, gente. O autoconhecimento é a chave. Parece clichê, parece, enfim, parece frase de qualquer coisa assim, mas você tem que se conhecer. Se você não se conhecer, de novo, vou voltar para aquela frase que eu já falei várias vezes. Se eu não tenho um norte, qualquer caminho que me derem serve. Não, o Zeca Pagodinho que canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso. Você vai viver sendo levado pela vida. E, pelo menos, se você tentar fazer essa harmonia, você pode puxar um pouco as rédeas para você. Beleza? Obrigada, Kleber. Obrigada a todos vocês que fizeram parte dessa live de hoje. A próxima vai ser sobre família, sobre pai e mãe, sobre essas questões emocionais, familiar. E eu espero vocês na próxima, viu? E Kleber, muito obrigada por você sempre estar aqui. Você nos enriquece. E muito obrigada a todos vocês que fizeram parte dessa live maravilhosa. Obrigado a todos, Jana. Muito obrigado aí. Um prazerzão demais estar aqui com você. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. E vamos juntos nessa jornada da vida, buscando melhorar cada vez mais, né? Com Jana, certeza. muito obrigado. Beijo em você e na família. Afinal de contas, a vida é hoje, o momento é agora. Exatamente. Beijo em todos aí. Beijo em você e na família. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.